Seja bem-vindo à Escola de Fundamentos. Se você ainda não viu as aulas anteriores, essa é a terceira aula e estamos nos aprofundando no conceito de Trindade, indo além do básico da essência de Deus à nossa experiência diária. E entender a Trindade é entender um Deus que é, em sua essência, amor e comunidade. Só entender que Deus se manifesta de formas diferentes na sua criação não é de longe entender a Trindade. Primeiro vamos reforçar: a Trindade não é triteísmo ou três deuses, nem modalismo, onde temos um Deus que muda de máscara. Isso não é Trindade. Quando dizemos que são três pessoas, é algo só didático, não estamos afirmando que Deus é uma pessoa como eu e você, ou que as pessoas de Deus têm sua essência como avatares com a essência divina, não é isso. Não é também uma soma, mas uma multiplicação de números que sempre terá um resultado único, ou um só Deus. Em João, temos a seguinte afirmação: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ter vida em si mesmo, a seidade, é um atributo exclusivo da divindade. Então não é possível que um filho que não é Deus tenha vida em si mesmo. Somente o Deus pode dar vida. E Jesus afirma ter vida em si mesmo também. Mas se Jesus é filho, ele foi criado ou gerado. Nenhuma coisa e nem outra, como João diz, Jesus já estava com Deus antes da criação. Então, como Jesus foi gerado? O apóstolo Paulo, ele explica em Atos que essa geração refere-se à ressurreição, à declaração pública de poder, e não à sua criação. Jesus, ao ressuscitar, passa a ser o primeiro da igreja, de muitos que seriam feitos filhos de Deus. Ali Deus gerou cabeça da igreja, e ao descer o Espírito Santo no Pentecostes, é gerado os próximos filhos de Deus, do qual Jesus é o primeiro. Aqui entendemos a obra do nosso Criador, que ao mandar seu Filho como sua manifestação em carne, nos liberta do pecado e abre as portas para sermos feitos filhos de Deus por meio do selo do Espírito Santo, que é a outra manifestação ou pessoa de Deus na criação. Assim, temos aqui a Santa Trindade agindo. Um Deus trino é amor em sua essência, pois o Pai ama o Filho no Espírito eternamente antes de qualquer criação. Quando a palavra fala que só há um Criador, ela usa a palavra Echad, que quer dizer um, mas que é usada em várias passagens como uma unidade composta. Se quisesse dizer algo que não pode ser dividido, teria usado Yashid, que é um também. Em Gênesis, Deus diz façamos, plura. Isso é um vislumbre da comunhão intratrinitária. Aqui em Gênesis temos o Criador único fazendo a criação por meio da palavra, que é Jesus, e por meio de seu Espírito que pairava pelas águas. Nós somos imagem de Deus, e assim como Ele, somos uma pequena trindade. O corpo é a parte material e visível de quem nós somos. Quando Deus sopra o fôlego de vida no corpo, somos feitos almas viventes, que é a sede da mente, vontade, emoções. E temos o espírito, ou pneuma, que morreu quando Adão pecou. Então, uma pessoa sem Deus é uma alma doente em um corpo que tem validade e com o tempo vai morrer, mas seu espírito está morto na sua natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa no original é a hamartia, é o estado de ser herdado de Adão, um defeito genético espiritual que causou a morte do espírito humano e a separação de Deus. E o pecado é o hamartano, são as sequelas e sintomas causados pela presença do vírus chamado hamartia
ou natureza pecaminosa. E Deus não compactua com a natureza de hamartia. Por isso Deus criou um plano de salvação para nos libertar da hamartia. Jesus morre em nosso lugar e paga nossa dívida de hamartano ou pecado. O Pai envia, o Filho paga, o Espírito aplicar. Já falamos no vídeo anterior que precisamos nascer de novo, mas nessa perspectiva, o que significa isso? Significa remover a raiz de harmatia, ou sua natureza pecaminosa, que gera frutos de pecado, e receber o Espírito Santo, que gera frutos de obediência. Agora não recebemos mais o Espírito Santo somente como unção, mas agora como selo de garantia de nossa redenção. Fomos lavados pelo sangue de Jesus e assim não somos mais impuros diante de Deus e temos o selo do Espírito Santo, no qual permite nossa entrada na eternidade. Continuamos vivendo com as sequelas do pecado e, ao buscar a Deus em oração, na limpeza pela palavra e na comunhão com o Espírito Santo e os santos, somos gradualmente tratados dessas sequelas. Isso se chama santificação. A vida cristã é o processo diário de alinhar a alma e o corpo com a realidade perfeita do espírito recém-nascido. Não é Deus que tem que fazer a gente sentir algo num culto de domingo. Somos nós que precisamos sintonizar dia após dia na frequência de Deus para deixar de ouvir os ruídos do mundo e passar a ouvir a voz suave do Espírito de Deus. Não fomos criados para o isolamento. A igreja é o ambiente onde exercitamos a natureza divina de amor recíproco e unidade na diversidade. Então, entender completamente a Trindade é simples, mas resolver seu mistério é impossível, pois somos limitados demais. O melhor jeito é, como Santo Agostinho diz, não entendemos para crer, cremos para entender. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam a sua realidade diária. Amém.